Oi, Pastor Ronaldo, tudo bem? Como que estão? Desculpa aí a demora em responder, tá? Eu resolvi fazer uma apresentação breve para que a gente possa pensar juntos aí nessas questões, tá? Na minha cabeça a gente está construindo um raciocínio lógico entre divulgação, distribuição e aí depois a gente fala ali sobre os cursos, tá? Nesse momento, para essa apresentação, a gente vai falar só sobre divulgação. Então, pode ser que fique um pouco cansativo, eu reconheço, porque tem alguns termos técnicos e tudo mais. Não diria termos técnicos, mas é um conceito que eu acredito que é um conceito eficaz e eficiente para uma boa divulgação, tá? Isso a gente está falando, lógico, dos livros, né, do mercado editorial, mas são conceitos gerais do marketing que não foi eu que criei, né, apenas um pouco que eu tenho aprendido, estudado, enfim, tenho visto o quanto esse básico, quando bem feito, ele surte assim resultados bem expressivos e dinâmicos, tá bom? Então, eu estou aqui dividindo o olhar entre câmera e tela. De vez em quando eu vou olhar para o lado, porque eu tenho uma colinha aqui, tem outra cola aqui também. Mas vamos lá, vamos tentar conversar um pouco, né? O senhor comentou sobre a dificuldade que muitas vezes encontra em relação às editoras na parte da divulgação, né? Na capilaridade, na distribuição em si. Fato, né, que geralmente para a parte de divulgação emprega-se um esforço maior quando há um lançamento e tudo mais, até para que o produto, né, o livro, pegue no mercado e, enfim, ele se prove como um bom material. Então, de fato, né, temos aí uma arrancada muitas vezes muito boa, muito satisfatória, e a tendência é que isso fique um pouco mais brando com o tempo e às vezes, né, dependendo da performance do produto em si, às vezes isso cai no esquecimento. Mas tem um conceitozinho, né, sobre ciclo de vida de produto. Alguns são maiores, outros são menores, mas teoricamente é um gráfico onde mostra o início, né, como um início linear, quase que na linha zero, uma vez que o público pega conhecimento desse material, tendência a ter uma curva acentuada, exponencial, onde chega um certo patamar que o material se estabelece ali por um período pequeno e aí começa a declinar. Isso é também um conceito geral sobre vida de produto e tudo mais. Quando se entende do produto, do público, enfim, e há possibilidade, muitas empresas, quando chegam nesse patamar alto que vê que começa um declínio, cria novas estratégias, repagina o produto, traz uma outra versão, uma atualização, e aí é o que chamamos de ponto de inflexão, né? Quando ele começa a declinar, com essas novas estratégias, nova comunicação, nova roupagem, vamos dizer assim, ele volta a ter mais um período aí de possível crescimento, tá? Então, isso é natural. E para o livro, isso ainda é mais evidente, porque quando a gente pensa em livro, né, sobretudo no nosso livro, no nosso mercado religioso, vamos colocar assim, a gente tem, de certa forma, uma oferta muito grande. Depois, quando a gente for falar sobre distribuição, eu trago uns dados de mercado e pesquisas de, de especialistas, né, sobre os números mesmo. Então, a oferta é muito grande e o valor agregado, né, não diria valor agregado, mas o custo é baixo. Né? O
compra de um livro é diferente da compra de um carro, né, nesse sentido que eu falo. Então, com tanta oferta, a gente vê aí muito produto que é chamado de cauda longa, né? Produto de curva C, que está sempre ali no mínimo necessário para poder se manter vivo. Mas também a gente vê muitos best-sellers, né? Clássicos e que se mantêm aí por décadas e décadas com boas vendas. Enfim, o nosso papel é encontrar aí a melhor maneira de performar bem aqueles que a gente está envolvido, né? Mas vamos falar um pouco aqui sobre a parte da divulgação e depois a gente entra aí nessa questão de distribuição e tudo mais, tá bom? E aqui eu quero trazer só um panorama, né, sobre o processo da comunicação, né, e a percepção de valor e como isso traz resultados no nosso mercado, né? Então, antigamente, né, na verdade, a gente tem assim, temos esses três agentes, né, no nosso mercado, que é o autor, editora e leitor. Vamos pensar nessas, nesses três agentes para a gente entender um pouco esse contexto da comunicação, tá bom? Antes a gente tinha aí, deixa eu ver isso aqui, ok. Antes a gente tinha, né, um modo de comunicação, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, voltamos. Esse efeitozinho que deu aqui nesse negócio não era hora de falar, então eu me atrapalhei. Mas assim, antes a gente tinha, né, pensando no mercado editorial, como que era feita a comunicação, né, até algum tempo atrás. A editora ela lançava os livros, enfim, para manter a comunicação, a relação com o seu público, com o leitor, muitas vezes disparava o que a gente chamava, né, de mala direta, caixa postal, catálogos impressos, né, estava um pouco mais forte ali nos veículos de imprensa e geralmente imprensa, né, impressa, como tínhamos aí revista Ultimato, Comunhão, aquela da Fiel, que era uma revista sobre fé, tinha uma coisa com fé no título, tinha a Betânia, por exemplo, tinha a Mensagem da Cruz, enfim. Dentro dessas revistas tinham ali os artigos e tudo mais, mas também umas propagandas, né? E fora isso, tínhamos ali alguns eventos bem pontuais e quase sempre, né, bem denominacionais, pensando no nosso público, né, no nosso mercado. Então, essa era a comunicação bem offline, né? Até porque a internet até então não existia, né, quando esse modelo era evidente, né? Então, era uma comunicação um pouco mais, um pouco mais não, quase que sempre fria, no sentido de comunicação direta, né? E o que é que aconteceu nesse período, né? As editoras elas tinham de certa forma até um pouco menos de esforço, é lógico. E eu estou falando, né, pensando na nossa atualidade, né? Porque há quem diga que o esforço era maior, né? Mas as demandas também, né, eram menores. Por isso que eu falo menos esforço nessa comunicação, porque era o catálogo, era a mala direta, era ali a participação em alguns eventos e feiras e tudo mais, existia naturalmente um certo distanciamento, né, entre editora, leitor, autor, né, não tínhamos uma relação tão afinada, né? E aí, quando o leitor queria dar um feedback, queria contar algum testemunho, quando o leitor queria falar alguma coisa para a editora, ele enviava uma carta, né? Geralmente era assim. Eu cheguei a receber cartas na editora Betânia ainda assim, embora que não estive nessa época, né, no mercado, mas como a editora Betânia tinha um lastro grande, né, com pessoas mais velhas e tudo mais, até porque foi muito relevante aí nos anos 70, 80, enfim. A gente recebia cartas, né, de pessoas dando feedback, falando de algum título, falando, contando um testemunho.
pedindo para a editora então mandar para o autor esse feedback. Então era essa comunicação bem difícil, né, bem demorada e tudo mais. Esses eram os meios que se tinha para comunicar autor, editora, leitor, né? Então isso atrasava um pouco os processos, isso fazia com que as percepções demorassem um pouco mais, isso fazia com que os feedbacks não chegavam muitas vezes, né, com as editoras e aos autores, enfim. Então, a forma do leitor se comunicar com a editora era essa, né? A editora fazia o seu papel ali de disparar, né, suas malas diretas e tudo mais. O leitor devolvia geralmente carta ou quando podia estar em algum evento que era bem restrito, né? E pensando no nosso Brasil ainda mais, porque é um país muito grande, então quando podia o leitor mandava uma carta para tentar, né, contar, né, a sua história ali, o seu testemunho, agradecer ou não, enfim, depende muito da situação e o alcance dessa pessoa que tinha essa relação com esse livro, com esse autor, com essa editora de intimidade, o alcance dela era ali o seu ciclo pessoal. Então essa pessoa tinha menos potencial de alcance, né? Isso a gente está falando de uma época não tão próxima, mas também não tão distante, né? O que aconteceu? Tivemos aí o advento da internet, né? Então, com isso, o que aconteceu? Leitor, editora e autor ficaram no mesmo nível de comunicação, tá? E eu sei que assim, até aqui, Pastor Ronaldo, a conversa parece ser um pouco, vamos dizer assim, generalista e com esse conceito um pouco mais amplo, mas de fato é para a gente tentar contextualizar um pouco sobre essa parte, né, de comunicação, divulgação e tentar entender dentro do nosso contexto onde a gente está, quais são as ações que a gente pode fazer, né, principalmente o senhor como autor, como pode agir diante das demandas atuais para que o seu livro, que está lá na editora, chegue até a mão de um leitor, seja por qualquer canal existente e que faça com que esse leitor sinta-se abençoado, tenha um bom testemunho, tenha identificação com o material. Então, existem todo eu diria que todo um organismo, uma sincronia de ações de autor, editora e pontos de venda que podem ser feitas para que os resultados eles apareçam de uma maneira mais satisfatória, né? Então, com o advento da internet, o que aconteceu? Leitor, autor e editora ficaram no mesmo patamar de comunicação. E as editoras perceberam isso muito rápido, porque antigamente você contratava uma equipe de marketing para fazer, botar um outdoor, botar alguma coisa, fazer uma mala direta, alguma coisa assim. Era sempre terceiro, né? As editoras perceberam que os leitores querem ter a sensação de estar podendo ter um contato direto, tanto com o editor quanto com o autor em si, né? Porque a questão do livro, e quando se fala no livro religioso, isso é ainda mais forte, é uma questão de identificação pessoal. A pessoa é, gosta do autor, gosta da editora, enfim, foi desafiada por alguma coisa que ela leu ali. Então, com a internet isso ficou um pouco mais íntimo, ficou mais evidente essa intimidade que o leitor tem com, com a editora e com o autor, e ele quer ter esse contato direto. Então, as editoras perceberam isso rápido. Pararam de ter setores de marketing terceirizados e começaram as próprias editoras
montar os seus setores de marketing interno para que essa comunicação seja um pouco mais eficiente, né? Então, com isso, o contato é direto, né? Leitor, editor e autor, e o senhor percebe isso aí com certeza nas suas redes sociais, em qualquer tipo de comunicação que você tenha com algum leitor, com alguma pessoa que teve acesso ao seu produto. Se é de primeira mão, geralmente vem por rede social, de alguma forma chega para nós através da internet. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso nos abre assim um universo gigantesco de oportunidades, né? Ao mesmo tempo que, se fizer besteira, a besteira também é potencializada assim de uma maneira absurda, né? Vide é, um termo que surgiu aí nos últimos anos, principalmente talvez de 2018, 2019 para cá, que é um termo chamado cultura do cancelamento. A pessoa falou uma besteira, fez uma besteira e o pessoal cancela, né? Então, da mesma forma que surgem boas oportunidades, também há de se ter bastante cuidado aí com esse ambiente, como o senhor mesmo, né, já mencionou em relação aí às redes sociais. Então, essa comunicação mais direta nos dá essas oportunidades, né? E são oportunidades mais dinâmicas. Muitas vezes a gente perde o time por um dia, né? Um momento, uma notícia que era relevante passa a ser até não mais lembrada. Então, quando a gente pensa nessas comunicações, as coisas são muito dinâmicas, né? Muito rápidas e acontecem assim no piscar de olhos, né? Num clique. Mas aí o alcance, né, dessas pessoas que têm esse contato direto também ele aumentou. Ele parou de ser um alcance do meu ciclo pessoal ali, quando eu não tinha, não conseguia ter uma certa projeção e o contato era via carta, era alguma coisa assim. Com a internet, o meu alcance como pessoa passou a ser global também. Então, eu posso hoje pegar, por exemplo, um livro. Eu acho que eu tenho até aqui, aqui do lado. Pego Igreja Viva, leio, vejo aqui algo que falou comigo e jogo uma frase ali na minha rede social. Essa frase pode alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Basta ter uma conexão com a internet e hoje todo mundo tem. Então, o meu alcance como leitor se tornou global. Isso nos abre muitas portas, né? Isso tudo para a gente chegar num consenso, tá? Do que de fato é importante para essa comunicação ser eficiente, né? E o que é que acontece com isso? Tendo essa comunicação direta, a gente percebe o senso de pertencimento que as pessoas têm e de identificação. Então, o seu público, quando olha para o seu livro, seja um livro né, mais piedoso como esse, ou seja um livro técnico que você fala sobre antropologia, é lógico, cada livro tem o seu público específico, mas quando eles olham para isso, quando eles têm acesso e gostam, isso faz eles começarem a te seguir na rede social, ou o caminho contrário, por te seguirem na rede social, eles vão querer consumir é, os teus conteúdos nas mais diversas formas, seja fazendo um curso, seja assistindo um vídeo, ouvindo um podcast, seja comprando um livro. Então, as pessoas se identificam com mais facilidade. Eu não diria, corrigindo, não se identificam com mais facilidade. A identificação sempre existiu. Essa evidência da identificação e o senso de pertencimento foram potencializados, né, com a internet. Hoje a gente pode criar comunidades de contato, comunidades em torno de algum assunto, e isso faz com que as pessoas se tornem bastante engajadas, né? Quando de fato algo ali fala ao coração ou gera uma transformação, enfim. Então a gente saiu desse campo, né? As editoras,
na verdade, a vida saiu, né, desse campo onde as coisas eram mais demoradas, mais difíceis, e viemos para esse campo totalmente dinâmico hoje, que é a internet. Né? E quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa, de fato, ter isso em mente. Como o senhor falou, né, das ações e tudo mais, sem pensar em rede social, algumas ações que podem ajudar as editoras a distribuírem melhor e tudo mais. A gente vai chegar nesse ponto, né? Talvez não nessa conversa. Temos aí 20 minutos, eu não quero ficar ser maçante mesmo, mas esse papo aqui é um pouco mais informativo, né? Então, a gente não consegue fugir mais da internet, das redes sociais, da vida online, né? Para que no outro lado, onde não é online, onde as ações são chamados outbound, é, aconteça. Então a gente não consegue mais desvincular o que é inbound do outbound, né? Aquilo que é gerido dentro das nossas redes, com o resultado que acontece fora do nosso alcance, enfim, no mercado tradicional. Então está tudo muito atrelado hoje. Por isso que eu estou trazendo esse contexto, né? Não que a gente seja refém das redes sociais ou da internet, mas ela se tornou uma parte totalmente necessária e indispensável para que a gente tenha bom alcance, enfim, todo o contexto aí que a gente já conhece, tá? Então, é isso, a gente saiu desse campo, né, difícil e offline para esse outro campo muito dinâmico que as coisas acontecem assim no piscar de olhos, né? E aí pensando nisso, o que é que eu vejo, né? Como uma comunicação de fato eficaz que pode assim trazer resultados nos pontos de venda, enfim, na distribuição, na melhor capilaridade de produtos. Tem um conceito que eu gosto muito e é um conceito assim básico do básico do básico quando a gente pensa em marketing, pensa em vendas e tudo mais, em distribuição. E eu vou falar desse conceito aqui que é funil de vendas, né? Mas é aquele feijão com arroz que quando bem feito traz assim os melhores resultados possíveis. E por ser tão básico, às vezes a gente não dá tanta atenção assim, né? Então, agora a gente vai ter aqui um pouco mais olha lá, o bonequinho mexendo na hora errada. Não era para mexer agora, mas tudo bem. A gente vai ter agora uma conversa um pouco mais, né, voltada para esses conceitos, mas o meu intuito, né, é que eu possa ajudar o senhor a entender um pouco mais sobre essa questão da comunicação e assim, de repente, a gente conseguir pensar juntos em ações efetivas, né? Para o que fazer, como fazer, quando fazer, para que a gente possa angariar bons resultados, né, no seu material aí frente a qualquer uma das editoras que o senhor esteja aí envolvido, tá bom? Então, o conceito de funil de vendas é muito simples, né, e eu gosto muito desse funil que é o mais básico de todos, é o chamado AIDA, né? Ele trabalha com atração, interesse, desejo, ação, e aí alguns anos atrás introduziram um quinto, uma quinta etapa, que não é esse nome, mas ali é o nome que se dá ao público, né, quando se torna advogado, seja da marca, do produto, da personalidade, nome, enfim. Mas vamos pensar um pouco no funil. O que é um funil? Né? A gente pensa assim, é algo que tem uma entrada maior e uma saída menor. Né? Então,
quando pensa em funil de vendas, a gente pensa em filtro, né? Na etapa aqui de atração, onde a gente chama a atenção do público com conteúdo rico, né, e relevante, a gente, pensando em números, a gente atrai 100 pessoas. Dessas 100, talvez ali 50 vão ter o interesse e querer construir um, um relacionamento, né, agregando valor, aprofundando um pouco mais nos conteúdos. Dessas 50, mais 25 agora vão, vão ter o desejo de entender quais são as soluções que a gente apresenta para as suas necessidades, as suas dores. Dessas 25, 5 vão tomar a decisão de querer comprar ou de querer ter uma experiência com, com o produto apresentado em si, né? Então veja, a gente começou com 100, lógico, são números hipotéticos só para a gente poder ilustrar a nossa conversa, né? A gente começa com 100 ali na parte da atração, que faz com que as pessoas tenham a atenção voltada para o que a gente está ali oferecendo, para o nosso conteúdo, para o que temos de fato a oferecer. E aqui tem vários conteúdos que podem ser usados, né? Geralmente é um conteúdo um pouco mais raso mesmo, né? Um vídeo, um Reels, os memes, né, que hoje a gente vê bastante, são usados nessa etapa do funil de vendas, porque de fato é a grande massa. Você tenta atrair o máximo de pessoas possível para essa etapa, para a partir daí você ir filtrando com conteúdos mais densos, né, com aulas, enfim. Tem diversas formas de fazermos isso. E nessa etapa da atração, as redes sociais elas são assim o carro-chefe, né, daquilo que pode e deve ser feito na comunicação. E daí a gente, como eu estava falando, a gente começou com 100 pessoas, daí dessas 100 já caiu para 50 ali na parte de interesse, porque na parte de interesse é onde você tem uma interação um pouco mais profunda com o público, você vai trazer um conteúdo um pouco mais denso, que se a pessoa não tem esse nível de conhecimento, de consciência do que você está falando, que passou ali na primeira etapa, ela já não vai se sentir confortável ou vai se desinteressar nesse momento. Então, quando a gente pensa da fase de atração para interesse, pulando agora para um pouco mais profundo que o interesse, seria o desejo. O desejo seria onde eu apresento ali soluções reais para a necessidade do meu público. A gente diminui ainda mais essa quantidade de pessoas, né? Então, pensa assim, que as redes sociais a gente usa ela, é lógico, ela pode ser usada e é usada para todas as etapas do funil. Esse que é a grande chave da coisa, né? Tudo que a gente usa hoje de comunicação pode ser usado em qualquer etapa desse funil de vendas, né? Por exemplo, você tem redes sociais, tá ali no Instagram, faz, né, bastante devocional, faz alguns vídeos, enfim. Esse tipo de conteúdo você está alimentando um público em uma etapa de, desse funil de vendas, e esse público geralmente tem um nível de conhecimento, né, do seu trabalho, dos seus livros, enfim, do seu ministério. Quase sempre, quando a gente fica martelando sempre em um tipo de conteúdo só, a gente vai trabalhar com o mesmo nível de consciência, né? Pensando no público. Um público que vai ficar meio que nivelado, daí você gera um certo engajamento, você gera uma certa interação, mas você não consegue aprofundar e você não vê esses números sendo traduzidos em vendas, vamos dizer assim, né?
É lógico, eu sei que parece aqui uma conversa muito voltada a produto, produto e tal, mas é o que de fato a gente está falando. Eu entendo essa, essa questão e acho honrosa a questão de você, né, e a dona Rosana não quererem e até estarem limitados nesse envolvimento comercial com os seus livros, mas pense que é só nomenclatura, tá? A questão de produto, público, marca, enfim, é a nomenclatura da coisa, mas essas ações é o que vão fazer com que o seu material em outro momento seja talvez tenha um pouco mais de resultado ou seja mais evidenciado, né? Sem que você precise falar sobre vendas. Você não precisa de fato chegar a ser uma pessoa comercial que está se promovendo e promovendo o seu produto. Mas é só para a gente entender aqui as etapas da comunicação e como que a gente gera consciência daquilo que nós temos a oferecer para o nosso público, né? Então, como eu estava falando antes, qualquer canal de contato que a gente tenha com esse público, a gente pode contemplar todas as etapas desse funil, né? Por exemplo, na sua rede social você pode fazer um, um vídeo talvez um pouco mais genérico, né? Com um aspecto pessoal, assim como você pode fazer um vídeo apresentando um produto, né? Então, veja, esse vídeo mais leve eu estou contemplando o topo do funil de vendas. Apresentar um produto já é para quem tem uma consciência ali de meio para fundo de funil, onde você vai atrair mais quem já tem o interesse, quem quer, quem tem o desejo de ter esse material e quem quer comprar esse material. Então, quando eu tenho uma rede social, né, pensando agora em editora, vamos usar a KW como exemplo, né? Não que seja essa a realidade, mas só para a gente exemplificar. Quando eu tenho uma rede social de uma empresa e aí o Joãozinho que está lá no Instagram navegando encontra a minha empresa e vai olhar lá para a minha empresa, ele vai ver um monte de produto nas minhas publicações. Vai ver foto de produto, vai ver isso, vai ser aquilo, e ele vai entender que ali não é uma rede social, é um catálogo, né? E rede social ela foi feita para ser social, para ser um ponto de relacionamento, um ponto de interação íntima. Então, quando quando eu falo muito de produto, de compre isso, compre aquilo, promoção, não sei o quê, eu estou falando com um público específico que tem um nível de consciência daquilo que eu tenho a oferecer. E se eu não desenvolvo esse outro público que está acima, que vem ali pelo conteúdo, que vem o público maior, dificilmente eu consigo fazer com que o meu fundo de funil, que é o pessoal que vai comprar o que eu tenho a oferecer, de fato seja um público grande ou que seja um público certo, né? Então, entende que às vezes a gente. Essa é só a teoria por trás daquilo que a gente vê no dia a dia. Da mesma forma, ao contrário, se eu tenho uma rede social que fala muito ou somente com esse nível de consciência da atração e no máximo ali do interesse, onde as pessoas querem ter engajamento e enfim, e aí eu não vejo a venda, as coisas acontecerem, porque eu não estou nutrindo as outras etapas, eu não estou fazendo com que a minha audiência aprofunde mais o seu nível de consciência com aquilo que eu tenho a oferecer, entendeu? Então, por exemplo, né, no seu exemplo, vamos lá, pensar em algo um pouco mais prático. E, por favor, me desculpe aí que já está ficando com 35 minutos, meu Deus. Realmente eu falo demais. Pensar em algo prático aqui do seu dia a dia, né?
Você tá comunicando ali com o seu público e tudo mais, traz uma pregação, faz seus devocionais. Pode ser que na sua rede social caia algum desavisado que não conheça você como pessoa, como uma pessoa pública, como um pastor, como um escritor, como um plantador de igreja, um missionário, um antropólogo e tudo mais. A pessoa veio porque gostou de um conteúdo que para ela foi leve, foi agradável. Então, quando você não trabalha, né, em suas redes, em sua comunicação, de um modo geral, essas etapas que vêm depois da atração, essa pessoa talvez nunca vai comprar um livro seu. Se ela for trabalhada, né, em vários níveis, até chegar ao nível da ação, ela pode se tornar um público comprador. Como é que a gente vê isso? Muitas vezes, aí é o que o marketing chama, né, de métricas de vaidade. A gente tem redes sociais muito aquecidas, muitas vezes, né, com bastante curtida, comentário e tudo mais, mas quando a gente vai ver a venda, onde é que está a venda? Por que esse povo não está comprando? Muitas vezes é porque o nível de consciência deles, daquilo que você tem para oferecer, não tá sendo nutrido, porque elas estão nessa etapa, né, da atração e interesse. Então, as redes sociais aumentam, o número de pessoas, de seguidores crescem, o número de curtidas, o número de compartilhamento, e no marketing isso é chamado de métrica de vaidade, porque nos dá de fato a ilusão de que a coisa está indo bem e tal, mas quando a gente vai olhar ali o fundo do funil, as pessoas que estão tomando ação de compra, as pessoas que estão consumindo mesmo aquilo que pode se tornar um produto, é o mínimo possível. Né? Naturalmente já são bem menos pessoas, mas quando a gente não nutre todas as etapas, isso ainda se torna mais evidente. Né? Então, me desculpe, pastor, se eu estou sendo prolixo demais ou falando muito, mas qualquer coisa bota aí no velocidade 2x ou vai passando pro que de fato é importante para você e a gente vai vendo aí mais detalhe nas próximas conversas, tá? Então, beleza. Funil de vendas, AIDA aqui chegou, entendemos o conceito, né? Quando eu tenho um público que está conscientemente nutrido em todas as etapas desse funil, eu posso chegar aqui na última etapa, né, que é o advogado, e fazer com que a pessoa que consumiu o meu produto se torne um advogado da minha marca, do meu produto, onde ele vai dar um feedback rápido, seja em rede social, seja com os amigos, enfim, ela vai falar da experiência boa que ela teve, então isso vai gerar uma prova social para que as pessoas que vão chegar de novo, as novas pessoas que vão chegar na etapa de atração do funil, ela já vai ter um nível de consciência um pouco maior, porque vai ter uma pessoa igual ela que já vai ter falado daquilo da experiência dela como produto. Quando eu penso em você agora como pessoa e autor, eu vejo que você vai ter muito menos esforço para fazer com que isso aconteça, porque você já é uma pessoa pública, o senhor já é muito bem conhecido, muito bem quisto, seus livros já estão no mercado há muito tempo, você já tem, de certa forma, esse funil funcionando, né? Porque você já está com a sua autoridade construída há muito tempo. Mas a gente pensa que quando tomamos ações um pouco mais intencionais, a gente pode de fato ter resultados ainda mais relevantes. E eu falo aqui, não estou falando apenas de venda, estou falando de fato transmitir a nossa mensagem, passar o propósito daquilo com o que a gente se propõe a fazer. E isso pode ser feito assim de maneira honrosa, pode ser feito de maneira piedosa, pode ser feito de maneira que de fato edifique vidas, só se a gente às vezes adaptar um conteúdo ou outro que a gente dispõe ali para as pessoas.
É lógico que parece que a gente está falando só de rede social, mas não. Né? A gente tem aí e-mail marketing, a gente tem redes sociais, a gente tem influenciadores, a gente tem eventos, né, interação, campanhas promocionais, podcast, webinar, rádio, colunas, releases, blogs, enfim, assessoria de imprensa, eventos. E você já faz tudo isso. Já faz. Talvez seria só a forma da gente comunicar tudo isso que pode ser adaptada ali de uma maneira que a coisa fique mais evidente, traga um resultado mais satisfatório. Pensando agora nas pessoas que interagem conosco e vão até uma livraria procurar um livro seu, né? Então seria pensando nisso, tá? Daí quando a gente olha aqui, ó, essa etapa da atração, a gente tem o funil do funil, que aí é o funil de awareness, né? O funil de conhecimento, que é o funil do topo de funil, né? Onde eu tenho ali, posso ter um alcance frio, primeiro, né? Com conteúdos assim, como eu falei, um pouco mais rasos, um contato inicial com o público assim que é bem amplo, e aí a gente vai diminuindo essa comunicação, né? O que seria esse alcance frio? Pensa, por exemplo, o senhor já fez bastante comunicação através da revista Ultimato. Hoje não mais, né? Mas esses veículos de imprensa offline, eles tinham um alcance massa assim, gigantesco. Então esse é um alcance frio. Você aparecer em diversos lugares ao mesmo tempo, seja na rádio, seja no YouTube, seja alguém falando num evento, enfim, com esse alcance massivo, onde você fala com o maior número de pessoas possível. E aí a gente vai diminuindo, a gente vem para a parte, pensa, aqui a gente está agora falando de um funil que vai alimentar só a nossa primeira etapa do funil de vendas ali, que é a atração, né? A gente pensa aí nas mídias sociais, que vai aprofundar um pouco mais desse alcance frio, onde você vai ter um aumento de visibilidade e engajamento. As pessoas, essa massa teve contato de alguma forma com algum conteúdo seu, ou ouviu falar, aí vai te procurar ali no Instagram, Ronaldo Lidó. E lá ela vai começar a consumir um pouco mais dos seus conteúdos. E isso vai aumentando a consciência dela sobre aquilo que você trabalha, aquilo que você oferece, aquilo que você tem como solução para ela, né? E aí a gente aprofunda um pouco mais e vem para o alcance do conteúdo, onde você já não está mais preocupado em atrair a pessoa que está com esse nível de consciência da atração, ela já está interessada, então você compartilha um conteúdo um pouco mais profundo, que aí pode ser um vídeo explicativo, pode ser um carrossel, pode ser um, uma aula gratuita, pode ser uma caixinha de perguntas no seu Instagram, pode ser, enfim, tem vários formatos que isso pode acontecer e você já contempla vários deles. Por exemplo, distribuição de material gratuito, tanto aula quanto e-book. Então, esse conteúdo mais rico você já disponibiliza. Muitas vezes o que falta é acertar a comunicação. Eu não tenho em mãos, mas talvez você olhe assim, poxa, esse meu e-book aqui, por exemplo, o Vocacionados, que tem a versão para download. 50 pessoas baixaram esse e-book no último mês. Mas eu tenho uma audiência nova de 1.000 pessoas por mês. Por que pelo menos 500 não estão baixando esse material, já que é gratuito? Muitas vezes é por isso. É porque ela não passou de uma etapa para outra no nível de consciência daquilo que você tem para oferecer. Então, você já oferece. Talvez a forma de comunicar ou como comunicar mesmo que
que pode ser melhorado, né? E aí a gente passa ali do conteúdo rico e aprofunda um pouco mais para as relações públicas. Daí eu venho para canais de comunicação, aqui parece meio repetitivo em relação à primeira etapa, mas aqui a gente está falando de um conteúdo já mais direcionado, né? Pensa que as pessoas que te conhecem e as que não te conhecem, elas estão no mesmo lugar. Tanto quem te conhece como quem não te conhece está no Instagram. E às vezes são pessoas que professam a mesma fé e não necessariamente sabem daquilo que fazemos. Então, como eu falei anteriormente, quando estava falando do funil de vendas AIDA, o mesmo ponto de contato pode ser usado para contemplar todas as nossas etapas. Eu posso usar um e-mail marketing para enviar um artigo para uma pessoa que eu captei o contato, por exemplo, nesse seu curso gratuito que você vai dar de plantação de igrejas. Você pegou ali o contato de algumas pessoas, depois você vai disparar um e-mail com um artigo sobre missiologia. Esse é um e-mail de topo e-mail de funil. Você vai usar também o e-mail para depois, talvez, divulgar um livro, mandar um trecho do livro e um link para a pessoa comprar, onde, enfim, um exemplo, né? E esse mesmo ponto de comunicação está sendo usado agora para o fundo de funil. Então, a ideia é que a gente nutra todas as etapas de conhecimento do nosso público para que cada vez mais pessoas vá passando de uma etapa para outra dentro ali do nosso funil de vendas, vamos falar assim, para que elas passem a querer consumir ainda mais o que nós temos a oferecer. Daí vai muito além do conteúdo gratuito, vai para os livros, daqui a pouco, né, para os cursos, enfim, tem, tem, tem muitas formas de a gente alcançar esse público. Né? E aqui, essa parte das relações públicas pode também contemplar esse público que já está com a consciência um pouco mais trabalhada daquilo que oferecemos. Né? Aí vem as comunicações, vem os blogs, vem uma mídia também massiva, mas que agora eu vou falar diretamente com esse meu público que já tem esse nível de consciência do que eu faço, de quem eu sou, do que eu tenho para oferecer, já um pouco mais maduro, né? E aí, por último ali, presença em eventos, né? Aumenta ainda mais a visibilidade e traz interação. Mas aqui quando a gente pensa essa presença de eventos, ela é um pouco diferente de quando você vai, por exemplo, né? Pensar no Consciência Cristã. Temos lá 10 mil pessoas sentadas na plenária num sábado à noite ouvindo uma pregação. É impossível que depois da pregação você vá dar uma volta em público para atender as pessoas que vão estar ali, porque senão você vai ter que tirar foto com 10 mil pessoas, né? E é bem puxado, eu entendo isso. Mas muitas vezes tem eventos um pouco mais intimistas, e eu acredito que você já faça isso, mas volto a dizer, às vezes é a forma de comunicar isso pode fazer toda a diferença. É você aparecer num evento desse um pouco mais intimista e dar atenção para as pessoas no sentido de tirar uma foto, de conversar, de orar com a pessoa, enfim. Isso pode fazer, imagina um dia, sei lá, um sábado de manhã, você abre uma live no Instagram despretensiosamente e começa a conversar com a sua audiência. Não sei se o senhor já fez isso sem pensar assim, que é um conteúdo para ensinar alguma coisa. Não, é só uma live de bate-papo com seus seguidores. Imagina assim. Ou você, ali no domingo de manhã ou sábado pela manhã, abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram. E as pessoas vão te encher de perguntas. Você vai ter um moderador, claro, que vai filtrar as perguntas e você responde algumas. Então, é essa presença que aqui está falando, é uma presença que interage de uma maneira direta com o público, né? E aí você vai dando
ainda mais consciência daquilo que você tem para oferecer, tá? Entendeu aqui um pouco sobre funil de vendas e aqui o funil do funil, pensando só na etapa, na parte ali de atração e interesse, né? Esse funil de awareness, ele trabalha isso, como fazer com que as pessoas que estão chegando nos teus conteúdos e nos teus produtos tenham uma consciência ainda mais aguçada para aquilo que você tem a oferecer, aquilo que você pode dispor para elas, tá bom? E aí a gente vai para um terceiro funil, que é o funil já de meio para fundo, né? Do primeiro funil. Ele já vai trabalhar o interesse, é muito funil, né? Ele vai trabalhar a parte do interesse e do desejo até chegar ali na ação de compra, né? Então esse é o funil que trabalha o interesse e a consideração. E ele já é contrário, né? Porque você você pega ali bastante gente na parte de geração de leads, mas você vê que é como se ele tivesse de fato ao contrário do outro, né? Por quê? Aqui a gente está pensando em impacto. Você pega, vamos botar mais uma vez como exemplo esse evento que você vai fazer de curso online gratuito sobre plantação de igrejas. Daí você captou ali talvez 1.000 e-mails, né? Pegou esses 1.000 e-mails, você vai criar uma campanha de e-mail para nutrir essas pessoas. Por quê? Senão o que, é que acontece? Evento online já é natural que as pessoas não dê tanta online gratuito, né? Que as pessoas já não dê tanta atenção, né? Como deveria. Mas quando você faz o evento e acaba a comunicação ali no evento, esperando assim que o teu público agora tome uma atitude em talvez te procurar ou consumir alguns outros conteúdos que você tem, você pode perder muita audiência aí. Então, vamos lá, você captou 1.000 e-mails diferentes nesse evento e agora você vai criar campanhas de e-mail, né, para nutrir esses leads, né? Sei lá, uma campanha por mês, direcionando eles para um artigo, falando de novos eventos, mandando um e-book gratuito, fazendo também já a propaganda dos seus materiais. Isso vai fazer com que eles aumentem um pouco mais o interesse, né? E aí eles começam a participar de novos workshops, webinars, que você está ali já oferecendo gratuitamente. Você está vendo isso com quem já tem esse nível de consciência, né? Então, o interesse dessa pessoa que é nutrida aumenta, ela já vai consumir um conteúdo mais denso, aumenta um pouco mais o interesse dela, ela passa a considerar os teus produtos como algo importante para ela, ao ponto dela querer comprar, né? Ela já não quer mais fazer só um evento online, ela não quer só fazer um curso de gratuito, ela vai querer talvez é, participar de um curso sobre antropologia missionária, não sei, qualquer conteúdo seu que aprofunde um pouco mais. Ela vai querer ler um livro, ela vai querer, enfim, tem várias formas dela aprofundar ainda mais o interesse e levar em consideração o fato de que ela precisa investir dinheiro em alguma coisa algum produto que você está oferecendo, né? E aí do webinar você vai para uma demonstração de produto. Volto a dizer, tudo isso aqui o senhor já faz. O que seria uma demonstração de produto? Você colocar talvez no site da KW, por exemplo, o primeiro capítulo do livro Igreja Viva, disponível para quem entrar lá e queira ler, para ver se de fato faz sentido, enfim, e aí, se gostou, pode comprar. Seria mais ou menos isso. Você já faz isso com seus e-books, você faz isso já com os próprios cursos gratuitos, enfim, você já faz isso.
volto a falar, às vezes potencializar isso na nossa comunicação direta é que vai fazer toda a diferença, né? E aí aqui as pessoas passam por essa demonstração, entenderam, consideram que aquilo de fato é um produto importante para ela e elas consomem. E aí vem os testemunhos, né? As pessoas que contam suas histórias, pessoas que falam, cito o meu exemplo, né? Como eu falei do liderança e integridade. É você pegar uma história de que chegou até você como essa aí e replicar ela para que outras pessoas vejam que aquilo que você ofereceu, aquilo que você fez, foi importante para alguém e pode ser importante para elas também. E isso a gente chama de prova social. Então, pensa que de tudo isso aqui, o que é que a gente está falando? De gente comunicando com gente. É isso. É toda essa conversa aqui que já vai quase uma hora. É para falar que as pessoas querem ter relacionamento direto, as pessoas querem ter um senso de pertencimento, as pessoas querem entender que elas se identificam de uma maneira muito grande com algo que de fato vale a pena ela se identificar. Né? Não somos apenas uma personalidade distante. A gente interage, a gente está vendo aquela pessoa ali no dentro dos nossos pontos de contato. Então, quando você pega um testemunho, compartilha na sua rede social, por exemplo, primeiro você está dizendo para aquela pessoa que você está compartilhando a história que o testemunho dela é importante. E segundo, você está dizendo para novas pessoas que, assim como ela teve uma transformação de vida, essas outras pessoas podem ter também. Então, tudo isso para a gente aumentar ainda mais o interesse e a consideração das pessoas que estão passando aí nessa etapa do meio de funil, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai agora para o último funil da noite, que esse já não é um funil, ele é chamado de mapa da jornada do cliente. A pessoa passou por tudo isso e aí ela teve conhecimento suficiente para entender que vale a pena considerar aquilo que você está vendendo para ela como algo que vai ajudá-la de alguma forma, né? Então ela teve conhecimento através das mídias sociais, aprendeu sobre a marca, né? E a marca aqui pode ser o seu conteúdo, pode ser a marca de uma editora, enfim. E aí você fez campanhas direcionadas e ela também teve ali pessoas influenciando ela, né? A aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre o que você tem a oferecer. Desse conhecimento ela passou para a parte da consideração. Daí ela foi entrar no site, foi olhar um pouco mais sobre o produto, começou a pesquisar num site ou em outro, foi no Reclame Aqui, foi olhar a avaliação de quem comprou, foi olhar comentários em rede social. Peraí, quem está comprando aqui nessa editora? O que está falando? Foi lá, sei lá, na Amazon, esse livro aqui, quantas avaliações tem? O que é que falaram nas avaliações? Essa é a etapa de consideração, né? Isso a gente está falando de uma jornada, né? E aí ela filtra essas informações que encontra e para dos testemunhos e provas sociais, né? Que é justamente isso que eu acabei de falar no funil anterior ali de interesse e consideração. Então ela começa a ver que pessoas já tiveram experiência com aquele produto, enfim, com aquela marca. Isso traz para ela segurança para que ela passe da etapa de consideração para a etapa de decisão. Na etapa de decisão, ela vai pensar em descontos, avaliação de produto, ofertas por tempo limitado, demonstração personalizada. A gente já falou disso é, no slide anterior. Mas aqui, entenda que ela, dentro da jornada dela de decisão de compra, ela já está um pouco mais inclinada e já está olhando para isso, não mais pensando nas redes sociais, agora ela está olhando para o bolso. Está pensando, tá, quais são as vantagens? Ela vai lá no Google e dá um Google. Livro Igreja Viva.
Onde é que eu tenho mais desconto? Ela já sabe o que ela quer, né? Onde é que eu tenho mais desconto? Onde tem as melhores avaliações? Qual o tempo de entrega? Esses detalhes, né? Que fazem a pessoa ir lá e comprar. Né? Quando ela vai comprar, ela vai avaliar a plataforma, tá? Plataforma não necessariamente site, né? Ela pode ser uma pessoa que quer pegar o livro na mão e olhar na livraria e entender, não, esse livro, nossa, bonito, capa dura, a letra eu consigo ler, é um tamanho bom, deixa eu ver aqui o sumário, enfim. Na compra ela avalia onde ela vai comprar, né? Faz a compra, entende que tem a parte do pagamento, que isso é importante para essa jornada de compra. Confirmou, ok. Ou ela leva para casa ou ela espera chegar, né? Se compra no site. E aí depois vem o pós-compra, e aí é o esforço da outra parte, é a contraparte, tanto da editora, quanto do autor, quanto do ponto de venda, em nutrir essa pós-compra, né? Podendo rastrear as pessoas que estão consumindo o produto, rastrear as pessoas que estão falando sobre esse produto, interagir com essas pessoas, isso é importantíssimo, e aí acompanhar de perto os seus feedbacks, sejam positivos ou negativos, e dar atenção igual para cada um deles, né? Para que essa pós-compra ela se torne uma experiência de consumo e não apenas uma compra de um e-commerce ou uma compra de um livro que vai ficar empoeirado ali na estante, entendeu? Então, toda essa conversa toda, pastor, de uma hora, é para a gente pensar na divulgação, o que é que eu posso fazer, e aí parece que a gente está na mesma pergunta, né, que você fez anteriormente. O que, que eu posso fazer para ajudar as editoras a fazer com que meus livros cheguem em mais lugares? A gente volta para cá. É ter esse nível de. Perdão, acordando. É ter esse nível de comunicação onde se coloca no mesmo patamar dos leitores e das editoras. Quando os autores se envolvem ativamente, né, na divulgação dos seus livros, os resultados são exponenciais. E o que é se envolver na divulgação? Não digo para que você venda, né? Não falo aqui para que você se envolva na venda direta. Mas, de repente, você pode pegar a sua agenda de compromissos, né, de eventos, passa para as editoras. Fala, ó, aqui minha agenda anual é essa, eu vou estar em tal e tal e tal lugar. Entre em contato com essas pessoas, de repente, se for viável, facilita o contato entre editora e a igreja que vai te receber, editora e evento, editora e, enfim, e seminário, para que a editora faça um contato prévio. Aí vem a outra parte, a editora tem que ser intencional nisso também, tem que querer fazer isso acontecer. Então, passa a tua agenda, fala, ó, vou estar nesses lugares, entre em contato lá, talvez seria bom mandar o material meu, ou a própria editora ir lá vender, enfim, esses são os detalhes que aí é o seu esforço em conjunto com o esforço da editora que vão fazer com que as pessoas queiram ou tenham à mão ali aquilo que você oferece, os seus livros. Da mesma maneira, isso vai ressoar para fora. E aí as pessoas que viram o fulano, cicrano lendo seu livro, falando bem dele na internet, vão procurar nas livrarias. A livraria vai lá e vai. Ah, o Igreja Viva, do Ronaldo Lidório, você tem? Não tem? A livraria já vai ficar com aquele ponto. Eu preciso ter esse livro. Eu estou perdendo venda. Então, esses são os pontos. Toda essa conversa aqui serve para alimentar, que aí é a outra parte da distribuição que a gente vai falar. Depois eu vou te mandar, talvez 1 ou 2 dias depois, vou pegar essa aqui de exemplo, tentar ser mais sucinto na próxima.
Todo esse esforço aqui, talvez é um esforço que você já faz, pode ser que falte talvez uma organização desse esforço na comunicação, ou talvez você está deixando de contemplar algumas etapas, né, desses níveis de consciência, né, do seu público. Todo esse esforço é para que as pessoas também que estão, né, fora da nossa rede social, mas estão na rede social de outra, dos seus colegas, vão até uma livraria, vão procurar num site, vão ligar em algum lugar e perguntar: e aí, você tem um livro do Ronaldo Dória? Eu queria comprar. É assim que funciona. É assim que funciona. Dizem que o melhor marketing é aquele que é feito de boca a boca, porque é gente comunicando com gente. A pessoa vai comunicar valores, não vai chegar para um amigo, vai chegar para outro e falar: rapaz, eu comprei esse livro aqui, Igreja Viva, ele tem capa dura, ele tem aqui 176 páginas, ele é feito num papel pólen, que é um papel que ele é agradável à leitura, a diagramação dele tá limpa, ele está com um acabamento bem bonito. A pessoa nem tem esse nível de consciência quando olha para um produto livre. Ela pegou o livro, ela leu o livro, falou o coração dela e ela vai divulgar isso para um amigo. Cara, você precisa ler esse livro aqui. Esse livro transformou minha vida nisso, nisso, naquilo outro. Então, todo esse esforço é para que haja esse tipo de comunicação, e essa comunicação vai nutrir as pessoas que vão chegando, vão passando pelas etapas de conhecimento, de consciência, vai chegando. E esse é o seu esforço, esse é o que você mais pode fazer para que o seu material tenha uma representação maior nas livrarias, porque as pessoas vão começar a procurar. Já procuram, vão procurar ainda mais, tá? Então, de repente, você marca, né, um desses eventos, uma sessão de autógrafos com a editora. Você participa de eventos de editora. Você manda para as editoras o contato das pessoas que são estratégicas nas escolas que você dá curso. Enfim, é sempre fazendo essa ponte. Editora é ponto de venda, editora, igreja, editora, consumidor final. Isso faz parte. Veja, e aqui não necessariamente você vai precisar vender. Então, você não vai precisar falar: pessoal, eu tenho um livro, Liderança e Integridade, ele está com preço de capa de R$ 43. Vão lá, compre meu livro. Você não precisa fazer isso. Quem vai fazer isso é o vendedor, é outra pessoa. Mas você pode, talvez, em um evento, ou criar um evento online, por exemplo, explicando ali, sei lá, 5 capítulos do livro Liderança e Integridade. O líder e integridade na família, integridade com o dinheiro, integridade com a igreja, integridade na espiritualidade, enfim. E aí a pessoa, no final das contas, você vai falar: olha, gostou desse conteúdo? Sei lá, pensar assim: essas aulas foram baseadas no livro Liderança e Integridade, da editora Betânia. Ponto. Você não precisou falar para a pessoa comprar o livro Liderança e Integridade, mas você alimentou a consciência dela em todo esse trilho que ela fez aí até chegar nesse nível de consciência de que ela entende que precisa do teu material. Tá bom? Com certeza, eu falei muito. Eu vou mandar esse material para o senhor também. Vou só organizar alguma coisa, tá? Estou vendo a melhor maneira de mandar o vídeo. Bom, quando você ouvir isso é porque o vídeo já chegou ali em suas mãos, né? Você já está assistindo. Mas tá bom. É isso aí. Tá? Não perder a costume, vamos encerrar aqui com uma frase de um cara que é um cientista de marketing, né? O Seth Godin. Acho que é assim. Então, como bom brasileiro, Seth Godin. As pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos estáveis. Né? É isso.
Quando você fala, poxa, o que é que eu posso fazer para melhorar a movimentação dos meus livros, ou estar mais próximo das editoras, ajudar as editoras, é isso. Pensa em contemplar todos esses níveis de conhecimento da tua audiência de uma maneira intencional. Volto a falar, você não precisa vender para isso, não precisa induzir ou mandar as pessoas para um site comprar o seu livro. Esse papel vai ser outro, né? Até porque quando a gente olha a jornada do cliente, lá no finalzinho que a gente olhou, a pessoa que está em consideração e tomou a decisão, ela que vai procurar onde que ela compra. Não precisa, né, necessariamente você falar, entra lá no site tal, tal, tal e compra meu livro por R$ 34, enfim. Não vai precisar fazer isso, mas você vai ter alimentado um nível de consciência dela extraindo conteúdo dos seus livros, né? Dando, deixando elas entenderem que você tem obras missionárias, que você faz parte disso, daquele outro ministério, você dá aula, você é um homem piedoso, é um homem de família, tudo mais. Ser essa personalidade que quem tem contato com o Senhor admira naturalmente, deixa as pessoas também saberem que você tem mais, sei lá quantos livros, uns 10 ou mais. Tem bastante conteúdo rico que ela pode aprofundar ainda mais o conhecimento dela, e isso é para que ela transforme de vida, para que ela seja despertada pelo Senhor, para o ministério, para o serviço missionário, enfim. Os propósitos, eles se encontram nesse relacionamento, nessa contação de histórias. Né? Tá bom, pastor? Você ontem falou que você é meio prolixo. Eu acho que eu estou batendo todos os recordes aí do que é ser prolixo e dos áudios gigantes. Tá bom? Mas fica nisso, tá? E aí eu vou falar, quando você interage bem com as editoras que estão ali com o teu material, é como se você estivesse respaldando a editora, como você está afirmando para o teu público que você confia naquela editora, que o teu material está lá, mas é um material que realmente vai fazer diferença. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, tá? Um abraço.